Irmãos queridos, boa noite a todos. Que a graça de Jesus esteja com você e esteja de uma forma muito abundante na sua vida. Que bênção, irmãos, podemos estar juntos mais uma quarta-feira para estudarmos a Palavra de Deus. Nós ainda estamos separados pessoalmente, mas estamos juntos virtualmente. Podemos usar os meios da tecnologia para continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Este é o chamado do Senhor para a nossa vida. Por isso, me encanta e me alegra a sua presença aí do outro lado do vídeo, participando desse momento tão especial. Eu queria iniciar o nosso estudo bíblico lendo o Salmo número 1. É um salmo muito conhecido e ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o coração, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor distingue para si o piedoso, o confiante, o obediente, o servo bom e fiel. O Senhor distingue para si, o Senhor o toma para si. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite, aprendendo sobre a história de Caleb. A história de Caleb, ela tem tanto a nos ensinar. Antes, porém, vamos ouvir aí um louvor de adoração ao nosso Deus. Vamos lá? Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 calma. tudo isso vai passar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar Bênção de Deus, esse louvor aí para o nosso coração.
Vamos ler o texto da palavra de Deus. Você que está com sua Bíblia aberta ou com sua Bíblia em mãos, peço que você abra no livro de Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 13, ok? Josué, capítulo 15, a partir do versículo 13. E diz assim o texto da palavra de Deus. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Derbe, cujo nome dantes era Kiriat-Sefer. Disse Calebe, a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele, para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou o jumento. Então Calebe lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Queridos, eu li esse trecho da palavra de Deus, e é um trecho também que introduz o livro de Juízes. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, aquilo que nós podemos aprender do Evangelho de Jesus no Antigo Testamento, e você vai perceber que o primeiro juiz de Israel, o primeiro governante de Israel, já na sua terra, é Otniel, genro de Calebe, ok? Então você vai encontrar um texto muito semelhante a esse em Juízes, capítulo 1 e capítulo 2. Porém, eu escolho esse para falar de Calebe, porque Calebe é um referencial do povo de Deus no Antigo Testamento. E através de Calebe, eu posso aprender o que eu preciso ser. Então, o tema do nosso estudo hoje é exatamente isso. É o que eu preciso ser. E nós vamos expor grande parte da história de Calebe, a história que foi revelada na palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção porque a história de Calebe é uma história fascinante. Ela começa lá em Números, capítulo 13, versículo 30, na verdade um pouco antes. Abre sua Bíblia lá, por favor, em Números, capítulo 13. Você vai perceber que nesse texto, 12 homens, e aqui nós estamos já retratando ao passado dessa história, 12 homens são escolhidos, 12 figuras, ou 12 representantes, cada um de sua tribo, eles são escolhidos para espiar a terra prometida, uma terra que o povo de Deus iria receber das mãos de Deus. Então, Deus chamou 12 homens, representando as 12 tribos, para entrar nesta terra como espias e ver como que era a terra. O que nota-se no texto é que ao retornar e a dar relatório a Moisés, que era o líder do povo, 10 homens, eles não confiaram em Deus. Eles perceberam que a terra era boa, eles perceberam que era frutífera, que era uma terra especial, mas eles temeram as pessoas da terra. Eles acreditaram que não poderiam entrar. 2 foram contra, não, 2 disseram, nós cremos que Deus nos dará essa terra. E quem são os 2? Josué é um. Josué é aquele que diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o outro é Calebe. Calebe foi fiel
Caleb confiou no Senhor, e naquele momento onde havia ali um distúrbio, Caleb, que já era líder da tribo de Judá, ali houve um distúrbio, ali houve uma dificuldade, um desentendimento. Caleb, ele creu que Deus iria dar aquilo, mesmo que aos olhos humanos parecia impossível. Caleb vai fazer uma defesa forte, de que eles deveriam crer no Senhor, de que eles deveriam arrumar os exércitos e entrar na terra, porque aquilo era uma promessa de Deus e eles podiam confiar no Deus das promessas. No Números capítulo 13, versículo 30, enquanto Caleb está refutando os outros 10, ele diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. No capítulo 14, versículos 6 a 10, Caleb e Josué fazem mais uma defesa, e eles vão dizer assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Observe que Josué aqui, ele faz uma defesa forte. Josué e Caleb, eles fazem uma defesa forte, mesmo sendo minoria. E esta é a primeira lição que eu queria tirar com você, através da vida de Caleb. É preciso ser fiel, mesmo quando somos minorias. Caleb nos ensina isso de uma forma especial. Deus não nos chamou para andarmos em manada. Deus não nos chamou para irmos pela cabeça dos outros. Nós precisamos ir pela cabeça de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Caleb afrontou aqueles 10. Caleb se colocou na posição de confiar em Deus. Caleb reconheceu que ele deveria ser ali uma voz forte, uma voz possante, mesmo tentando ser abafado pela voz dos outros 10, mesmo tentando ser abafado pela a ira dos outros que queriam apedrejá-los. Deus chama você a ser uma voz confiante no Senhor, mesmo se for do lado de uma minoria. Não, preste muita atenção. Existe uma frase que diz aí que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é errado, porque se nós formos olhar na história, muitas das vezes que houve concordância do povo, isso era contra o propósito de Deus. A nossa voz precisa ser a voz de Deus. A voz de Deus precisa estar na nossa boca. A vontade de Deus precisa estar nas nossas ações. Mesmo se formos minoria, mesmo se formos poucos, o Senhor nos chama a preservar a fidelidade a Ele. É preciso ser fiel. Isso quer dizer confiar nas promessas de Deus. Isso quer dizer ter fé que Deus continua agindo. Isso quer dizer que nós devemos obedecer os propósitos de Deus na nossa vida. É preciso, irmãos. É preciso ter fé no Senhor. É preciso obedecer ao Senhor. Se Deus mandou irmos avante, precisamos ir avante, mesmo que as situações pareçam grandes demais. Precisamos caminhar, mesmo que sozinhos, mesmo que sem amparo ao nosso lado. Deus te chama a ter um relacionamento sério com Ele.
E em muitos momentos esse relacionamento vai ser um relacionamento de estar sozinho. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja com você. Caleb foi a voz, junto com Josué, uma voz fiel, mesmo sendo minoria. Mas diz o texto que houve ali uma rebelião. E o povo decidiu murmurar contra Deus. O povo, ao invés de seguir a voz de Caleb e Josué, o povo seguiu a voz dos 10. Entraram em desespero. E por causa disso houve ira de Deus, porque ali não havia fé, ali não havia confiança no Senhor, ali havia desobediência. Inclusive, alguns no meio do povo de Israel resolveram levantar uma nova liderança para voltarem para o Egito, para voltarem a uma situação anterior. Então Deus se revelou, e Deus se revelou em juízo. E o juízo de Deus veio sobre toda a nação de Israel naquele deserto. E o juízo seria que eles iriam perambular sobre o deserto durante 40 anos. Como juízo de Deus, 40 anos. Até que aquela geração desobediente morresse e a próxima geração pudesse entrar na terra. Os únicos, segundo a promessa de Deus, que iriam entrar na terra seriam Josué e Caleb. Josué e Caleb, porque foram obedientes ao Senhor. Agora, irmãos, tem uma ideia no texto que me chama a atenção. A ideia de que é preciso confiar, mesmo quando o cumprimento da promessa é adiado. É preciso continuar confiando em Deus, mesmo quando a promessa de Deus não é para agora, mas é para daqui a 1 ano, daqui 10 anos, daqui 40 anos, quando estivermos no céu. Você entendeu um detalhe? A Bíblia vai dizer que o povo desobedeceu e Caleb foi fiel junto com Josué. Mas agora aquele juízo comunitário sobre toda a nação faz com que o povo e também Josué e Caleb, que fazem parte do povo, tenham a promessa da terra prometida jogada para frente. Não vão usufruir agora. Eles vão andar com o povo no deserto durante 40 anos por causa de um pecado que não cometeram. Por causa de algo que eles acreditaram no contrário. Mas eles continuam confiando em Deus. Queridos, você consegue fazer isso? Você consegue entender que quando o coronavírus vem sobre a terra, ele não atinge apenas incrédulos, mas a dor do Covid também atinge crentes no Senhor Jesus, porque nós estamos basicamente mesmo crentes, mesmo com a nova esperança, mas estamos no mesmo barco, e a ira de Deus que está sobre a terra e as consequências do pecado que se alastram no nosso mundo, elas também interferem na sua vida. Você que é um crente no Senhor Jesus, você consegue crer, continuar confiando em Deus? Você consegue continuar acreditando que a promessa de Deus não falhou, mesmo passando pelos males do dia de hoje, males por conta do pecado e por conta dessa geração perversa que vivemos no meio dela? Pois é, precisamos continuar confiando em Deus, mesmo sabendo que os dias de alegria plena, os dias de felicidade, os dias de prosperidade estão mais para frente. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. E essa nação que Deus é o Senhor prospera. Mas você já percebeu que às vezes olhamos ao redor e percebemos que talvez a nossa nação não tenha seguido o caminho do Senhor? E aí nós estamos, ao invés de vivermos as alegrias e a felicidade da palavra, estamos vivendo tantas dificuldades e tantas lutas. Mas eu quero dizer que você não está sozinho nisso. Caleb passou pela mesma circunstância. E essas circunstâncias temporais, circunstanciais, essas circunstâncias que trazem dor ao nosso redor, não quer dizer que devemos deixar de confiar. Porque a promessa pode estar para frente. Ela pode ter sido adiada.
Mas a promessa, quem fez a promessa é fiel, e a promessa é uma realidade. Josué e Caleb, em especial hoje estamos falando de Caleb. Nós aprendemos a ser persistentes na tribulação. Aprendemos a ser persistentes, talvez naquela situação ao nosso redor, e caminhar com isso, e sabendo que Deus tem algo novo para nós. Sabendo que muito do que acontece no mundo é consequência do pecado, mas nós já fomos redimidos, mas continuamos nesse mundo. E é por isso que Jesus orou para que Deus nos protegesse nesse mundo, não nos tirasse desse mundo, mas nos livrasse do mal nesse mundo. É preciso confiar, mesmo quando o cumprimento da promessa é adiado. Troque a murmuração pela obediência. Troque a murmuração pela confiança no Senhor. No Senhor. Terceiro lugar, nós podemos aprender que é preciso manter o coração nos propósitos de Deus para a nossa vida. E agora, já se passaram 40 anos. Josué, que há 40 anos atrás havia dito para obedecer a Deus, viu toda uma geração sendo perdida por causa da desobediência. Mas como Deus havia prometido, ele iria entrar na terra. Irmãos, eu fico imaginando 40 anos de alguém pisando num deserto. 40 anos esperando uma promessa. 40 anos. Ansioso por ver a graça de Deus ali naquilo que ele sonhou quando saiu do Egito. 40 anos. E agora, Moisés, antes de entrar, Moisés morre. E quem fica no lugar de Moisés é Josué. E sabe o que me chama a atenção no texto? Que Caleb, ele se coloca debaixo da autoridade de Josué. Talvez alguém poderia pensar que Caleb poderia reivindicar. Por que Josué e não eu? Eu sou da tribo de Judá, por que Josué e não eu? Eu quero ser. Eu quero ser o líder, eu quero ser o cabeça. Eu também estava lá sendo fiel a Deus. Mas Josué não está preocupado com os sonhos de Deus na vida de outro. Caleb está preocupado com os sonhos de Deus na vida dele. E, irmãos, é preciso manter o coração nos propósitos de Deus para a nossa vida. E me chama a atenção que em nenhum momento nós conseguimos observar Caleb criticando ou murmurando sobre a liderança, sobre o papel de destaque de Josué. Mas quando Josué chega para Caleb e diz: Caleb, foi-te prometido Hebrom, você pode conquistar Hebrom. Diz a Bíblia que Caleb vai e conquista Hebrom, porque o propósito de Deus para a vida dele é aquele, porque a alegria que Deus tem para ele é aquela. Irmãos, eu quero que você pense uma coisa: nós não estamos falando de um guerreiro de 25 a 30 anos. Caleb viveu 40 anos no deserto, ele já era líder em Judá, então provavelmente ele tinha mais de 25 anos quando aconteceu. 25 mais 40, Caleb já tem no mínimo mais de 65 anos. Mas a Bíblia diz que quando Josué diz para ele: a sua terra é de Hebrom, ele vai com gana, ele vai com alegria, ele vai com felicidade, e ele vai conquistar aquela terra. Ele que já é avançado em dias, ele vai conquistar uma terra dominada pelos descendentes de gigantes. E aí nós já estamos no texto que foi lido. Diz o texto que ele vence ali a Kiriat Arba, ele vence os 3 filhos de Anak. E por que essa informação está importante aqui no versículo 14 de Josué, capítulo 15? Inclusive é falar do nome deles, porque eram grandes guerreiros. Eram descendentes dos gigantes, pessoas afamadas. Se você ler Números 13 e ver quando o povo de Deus desesperou para não entrar na terra, você vai ver que o motivo do medo deles era exatamente essas pessoas. E agora o Caleb as enfrenta sozinho. Sabe por quê? Porque Caleb está com atenção naquilo que Deus tem para ele.
Caleb está colocando o seu coração naquilo que Deus colocou o coração para ele. Isso, irmãos, é maravilhoso demais. Para de olhar a família do outro. Cuida da sua família. Foi o que Deus te deu. Os desafios que você tem. Vença os gigantes da sua família. Pare de olhar para a outra. Pare de olhar para aquilo que você não tem e olhe para aquilo que Deus te deu e vença os gigantes e as dificuldades, os problemas relacionados ao que você tem para a glória do Senhor. Deus não nos chamou para vencermos os gigantes dos outros. Deus nos chamou para vencer os nossos gigantes e para conquistar aquilo que o Senhor está nos dando. Porque o Senhor tem propósitos maravilhosos na nossa vida. Ela podia ter olhado e falado assim, poxa vida, mas comigo vai ficar a parte da terra mais difícil? Onde tem gigante. Eu já tô velho e parece castigo, porque eu fui fiel lá, parece até castigo. Caleb não tá pensando nisso. Caleb tá, é ali? Então bora, vamos lá, vamos ganhar, vamos ser instrumentos de Deus, vamos ser abençoados por Deus. Queridos, às vezes nós olhamos as alegrias dos outros, mas não queremos enfrentar os gigantes dos outros. E eu estou aqui para dizer que você não precisa nem olhar para a alegria do outro, nem enfrentar os gigantes do outro. Você precisa olhar aquilo que Deus está te dando e os seus próprios gigantes e vencer para a glória de Jesus e vencer para o louvor do Senhor. Aí você precisa fazer uma troca. Trocar a inveja pelo que é do outro. Trocar ela pela a satisfação daquilo que Deus está te dando, daquilo que Deus está te abençoando. Tem dificuldade? É o seu gigante. Vai lá e derrota ele. Deus te deu. Eu acho incrível que Caleb continua tendo a mesma força, a mesma gana, a mesma vontade de mais de 40 anos atrás. Vamos lá. Deus te deu. É seu, você acha que Deus vai te dar e não vai deixar e não vai te ajudar a tomar conta do seu filho, da sua esposa, da sua família, do seu esposo, da sua casa. Deus te deu, vai lá, vença. Seja um servo do Senhor. Queridos, eu já falei que é preciso ser fiel mesmo quando minoria. Eu já falei que é preciso confiar mesmo quando o cumprimento da promessa é adiado. Eu já disse também que é preciso manter o coração nos propósitos de Deus para a nossa vida. Eu quero terminar como último ponto. É preciso ser referencial de vida para a próxima geração. É preciso ser referencial de vida para a próxima geração. E quando eu percebo isso em Caleb, eu acho muito bonito. Porque Caleb, ele sabe o que é a dureza do coração do ser humano. Ele conviveu com um povo desobediente 40 anos num deserto. E ele recebeu nele mesmo as agruras da desobediência a Deus, mesmo tendo sido obediente. Foi assim. E aí, agora, quando ele conquista Arba, existe mais um trecho para conquistar, que é Derbe. Mas agora Caleb, ele ganhou dos gigantes, ele tem o vigor. Mas agora Caleb está preocupado com a sua família. Em deixar uma pessoa de responsabilidade, de zelo, de coragem. Talvez uma pessoa que tenha os mesmos atributos que ele para a sua família. Então o que ele faz? Ele está procurando uma pessoa que seja a imagem dele, para cuidar da sua família. E ele vai dizer, eu tenho uma filha chamada Axa, que não é bonito, irmãos, bonito mesmo, muito bonito. Axa, eu tenho uma filha chamada Axa. Quem vencer lá em Derbe, vencer, vai casar com ela. E aí nós que estamos acostumados hoje a esse amor platônico de novela, a gente meio que não entende isso. Mas se você olhar na história, era comum os pais arrumarem casamento para os seus filhos, porque os pais são mais experientes e eles sabem e querem o melhor para os seus filhos. E chama a atenção que quando Caleb fala isso, ele não está interessado na cidade, ele está interessado no guerreiro que vai vencer a batalha. E aí levanta um homem chamado Otniel. E Otniel vai lá, vence e casa
com Axa. Casa com Axa. E ao casar com Axa, ele recebe bênçãos bênçãos ali do Caleb. Ele, não, você vai ter terra. Toma terra para você. E aí a terra te faltava água. E você sabe, terra que não tem água é meio complicado, até desvaloriza, não tem como plantar. E Axa fala, pai, eu preciso de uma terra que tenha água. Filha, toma as fontes superiores e as fontes inferiores. Por que Caleb parece tão mão aberta com Axa e com o guerreiro que casou com Axa? Se você ler a história, você vai perceber que Otniel é o primeiro juiz de Israel, o primeiro governante de Israel. Caleb está ali, através daquilo, procurando um homem de verdade. Procurando um homem de verdade. Caleb está ali treinando uma pessoa de verdade. Alguém que vai cuidar de sua filha e, pela graça de Deus, alguém que teve tantos adjetivos que cuidou da nação. Observou que Caleb, ele, ao buscar alguém com as características que ele tinha, ele encontrou alguém das características de Deus, não só para a família, mas para toda a nação. Queridos, nós precisamos cuidar da próxima geração. Nós precisamos ser referencial de vida. Caleb era um referencial de vida para a próxima geração. E por conta daquilo que ele fez, Otniel pegou a mesma coragem, a mesma confiança em Deus, o mesmo zelo, e foi um bom esposo, e foi ali, acima de tudo, um bom líder em Israel. Você que já está com 40, 50 anos, Deus tem muito a fazer na sua vida ainda. Mas uma das coisas que Deus quer fazer através de você é ser um referencial para quem está vindo atrás. Lembra que para Abraão sair da terra, Ló foi com ele. É aquele que tem mais experiência, junto com a força daquele que é mais jovem. Nós precisamos viver o evangelho não entronizado em nós mesmos, mas disposto a treinar uma nova geração para que o evangelho de Jesus continue crescendo, avançando e atingindo novas gerações. A forma com que você vive, abençoa novas gerações. A forma com que você vive encoraja novos servos de Deus. É maravilhoso, irmãos, quando eu tenho a oportunidade de sentar ao lado de uma pessoa mais experiente e ela vai dizer dos problemas do passado, com um sorriso no rosto. E elas estão dizendo para mim o seguinte: nós vencemos. Não foi fácil, mas nós estamos aqui. Nós confiamos no Senhor. Observe, os hinos antigos, amados pelas pessoas idosas, são hinos que mostram o cuidado de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus. Mostre, preste atenção em cuidar da nova geração, em cuidar daqueles que vão começar a partir daqui. É interessante que Caleb, ele está Jesus é descendente, né, da tribo de Judá, e eu vejo as mesmas características em Jesus. Jesus, ele foi minoria nesse mundo. E ele foi minoria de verdade. Sabe por quê? Porque em 12, Caleb tinha pelo menos em 12 um que concordava com ele, que era Josué, Moisés e tudo. Mas a Bíblia diz que Jesus é santo e que ele veio ao mundo onde não há um justo nenhum sequer. Certa vez Jesus disse assim: gente, mas que geração sem fé, que geração perversa, até quando eu vou ficar aqui? É verdade, tá falando de mim e de você. Jesus, ele também viveu os propósitos de Deus. Inclusive, momentos antes dele ser morto naquela cruz, ele disse a Deus: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Jesus,
além de ser minoria, além de cumprir a vontade de Deus, ele também sofreu uma dor que não era dele. Ele, sendo fiel, ele sofreu a dor para que nós pudéssemos receber a bênção de sermos filhos de Deus. Jesus caminhou conosco no nosso deserto humano. Jesus caminha conosco nos dando paz e alegria todos os dias. Jesus sofreu uma dor que não era dele. E Jesus, ele chegou aos seus discípulos e disse: não é para ficar entre vocês não, é para fazer novos discípulos. E por causa dos novos discípulos, o Evangelho chegou a mim e a você. E hoje nós somos chamados a fazer novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos amados, que o exemplo de Caleb, mas acima de tudo que o exemplo de Jesus, possa estar ao seu coração e que possamos viver todos os nossos dias para a glória, honra e louvor de Jesus. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o Teu nome, agradecidos pela oportunidade desta reunião solene para ouvir a Tua voz, para entender a Tua palavra, para buscar os Teus propósitos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada ouvinte dessa mensagem. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de sermos como Caleb. O desejo de cumprirmos os propósitos do Senhor na nossa vida. De sermos fiéis ao Senhor em todas as áreas. De sermos homens e mulheres de Deus para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, continua nos sustentando, nos guardando e nos protegendo. Oramos para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, sustente e te fortaleça. Que Ele faça resplandecer sobre você o rosto e que te dê muita paz. Te dê a paz. Continuamos os nossos trabalhos no YouTube. Você pode acessar a página, se inscrever, compartilhar. Faça aquilo que Jesus colocar no seu coração. E diariamente você recebe uma mensagem através do YouTube, uma mensagem para iniciar bem o dia, para ter aquela palavra de Deus no seu coração. Essa semana é a semana musical. Todo dia um louvor para encher o nosso coração de confiança no Senhor. Deus te abençoe. Domingo tem escola dominical pela manhã, aqui no canal da Quarta Igreja no YouTube, e culto solene à noite de adoração a Deus. Que Jesus te abençoe. Um forte abraço.